Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente traz aqui jogadores aí que estão, né, com seus contratos encerrando com o Flamengo, né, o risco aí do Flamengo perder alguns desses jogadores ou aproveitar isso aí para renovar aí o elenco, né? A gente também traz aqui informações importantes, né, com relação ao mercado da bola. Flamengo que até o momento não se movimentou, cara. Flamengo ainda não contratou ninguém. Tudo bem que a janela acabou de abrir, mas já tem vários clubes se reforçando e o Flamengo até esse momento não se reforçou. A gente vai trazer também jogador ex-Botafogo alfinetando eles, né? Ele que retornou ao Flamengo. Também falar aí sobre a questão da proposta do Fabrício Bruno. O Flamengo, até o momento que a gente está gravando isso aqui, ainda não respondeu, mas há tendência do jogador ser negociado com o Cruzeiro. Também falar do Bruno Henrique, né? Muita zoação aí nas redes. A gente trazer aí informações, então, em geral, do mercado da bola. E hoje tem copinha, né? Hoje tem estreia do Mengão na copinha. O Flamengo que estreia contra o Cruzeiro da Paraíba. Eu já vou começar aqui falando logo de cara, né, que o Flamengo estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior, hoje às 17 horas, tá? Então, primeira rodada aí da fase de grupos, do grupo 23, tá? Transmissão aí ao vivo pela Cazé TV no YouTube. Então, os garotos do Ninho estrearão na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tá, cara, eu sempre fico ansioso para ver, porque é o início de temporada, o Flamengo ficou um tempão sem ter jogo nenhum, então resta aí pra gente aguardar o primeiro jogo, e o primeiro jogo é justamente da Copinha, né? Olha, o Joshua, uma das grandes joias do Flamengo, jogará pela primeira vez a Copinha e tentará se destacar aí em uma equipe recheada de craques, tá? Ele tem uma cláusula de rescisão, uma multa, né, de 70 milhões de euros, 446,4 milhões de reais na cotação atual. É a grande joia do Flamengo aí que está surgindo, que está chegando na base, né? O seu primeiro contrato profissional com o Mengão foi assinado agora em 2023 e ao completar aí 16 anos ele então assinou esse contrato aí, que é o primeiro contrato profissional. Ele brilhou no Sub-17, renovou o vínculo para aumentar o valor da multa ainda mais, né? Ainda teve essa questão, né? Com mais aí de 120 gols na base do Flamengo, o Joshua foi campeão em todas as categorias, sendo em quase todas elas artilheiro e líder aí em assistências. Em 2023, alcançou aí a marca de 20 gols em 26 jogos pelo Sub-17, sob o comando de Felipe Luiz. Garoto aí que foi lapidado pelo Felipe Luiz, né, com multa de 70 milhões de euros, 446 milhões de reais na cotação atual, terá a oportunidade aí na Copinha. Olho nele, né? Descoberta de Felipe Luiz aí, vou colocar entre aspas descoberta, mas é que foi lapidado pelo Felipe Luiz, tá? Então a gente tem a estreia contra o Cruzeiro da Paraíba hoje em Mogi das Cruzes, tá? Essa é a informação mais importante do dia. Mengão na Copinha, né? E a gente então tem aí atletas com contrato até dezembro deste ano, que podem aí estar de saída do Flamengo, e a temporada 2025 nem começou, mas a diretoria já deve ficar aí de olho nos contratos de 5 jogadores cujos vínculos se encerram neste ano, tá? Dezembro. Cara, eu fico preocupado porque até o momento não contratamos ninguém e precisamos de um atacante. Dia 2 de fevereiro tem a decisão da Supercopa do Brasil. Eu não estou nem preocupado com o jogo com São Paulo lá nos Estados Unidos, que é um amistoso, né? O FC Series é a antiga Florida Cup, né? Florida Cup, FC Series. Mas eu estou preocupado com a Supercopa, dia 2 de fevereiro. O Flamengo precisa, né, desesperadamente de um atacante. O Gabigol já foi apresentado no Cruzeiro. Inclusive o tal do Pedrinho não saía do lado dele, cara. Pegava no braço, pegava nas costas, ficava ali só do ladinho do Gabigol. Pô, queria parecer mais que o Gabigol. Mas o Gabigol já saiu. O Flamengo não aproveitou a oportunidade aí do interesse deles no Cruzeiro para tentar a contratação do Caio Jorge. Já que o Gabigol foi para lá, podia tentar o Caio Jorge. O Flamengo não se movimentou nesse sentido. O Flamengo não conseguiu confirmar a contratação de nenhum atacante até o momento.
Tá de olho aí também em outras posições, mas me preocupa muito o Flamengo não ter anunciado até o momento a contratação de um atacante. Era a prioridade máxima, o Flamengo precisa de um atacante. Mas tem na base, mas precisa de um atacante e o Flamengo até o momento não anunciou. Isso me preocupa, tá? Me preocupa muito esse começo de ano do Flamengo sem ter contratado ainda o atacante, que a gente só vai poder contar com o Pedro lá para junho ou julho. Não sabemos nem se ele volta para o Mundial, tomara que sim, né? Então os jogadores aí que estão com o contrato encerrando e não renovaram, Matheus Cunha, tá? Que está avaliando se vai renovar ou não. O Eric Pulgar, que esse aí já o próprio Vene também confirmou que quer sair, né? Que não tem interesse de renovar com o Flamengo, não tem interesse de ficar no Brasil, pelo menos no Rio de Janeiro ele não quer ficar. O Cleiton, esse aí está em negociação para renovar, o interesse do Flamengo, é o zagueiro que a gente vai utilizar como substituto do Davi Luiz. O Varela, né, que eu acho que também tem que renovar, porque o Flamengo deve negociar o Wesley no meio do ano. Inclusive saiu na Cautio Mercado, então aí é um portal gigante sobre futebol da Itália, que há uma possibilidade do Wesley ser vendido e ficar ainda emprestado no Flamengo por 6 meses para poder jogar o Mundial. Então isso é uma possibilidade, então o Flamengo não negociaria antes do Mundial, já amarraria o negócio, mas ele jogaria até o Mundial. Agora, há essa preocupação. Se o Wesley sair, o Flamengo vai perder no final do ano também o Varela. O Flamengo tem que se cuidar para não perder, né? Porque senão você vai ter que repor 2 jogadores da lateral direita. E o Varela, ele tem dado conta do recado, né? No último ano ele foi muito bem, inclusive. Então a gente tem aí esses jogadores aí, que a gente tem que ficar de olho, né? O Matheus Cunha, Eric Pulgar, o Cleiton, o Varela e o Pablo, que o Flamengo não tem interesse nem que ele fique, né? Tá tentando aí uma negociação por empréstimo, alguma situação aí que possa colocar o Pablo. Vai utilizar ele no começo do Carioca, mas não há interesse de renovação e nem tinha interesse de continuidade no ano, mas estão vendo aí como vão fazer aí com o Pablo. Nesse momento a utilização dele vai ser a provável situação dele é a utilização agora no começo do Carioca, tá? Ele aproveitou esse retorno ao Flamengo para dar uma zoada no Botafogo, né? Olha aí. Ele postou a medalha de campeão carioca, na verdade ele postou errado, ele postou a da Taça Guanabara, né? Ele postou a medalha da Taça Guanabara, campeão 2024, mas colocou assim: eu só vim dizer que também sou campeão carioca de 2024, mais uma para conta, tá? E botou a mãozinha aqui. Mas na verdade não errou não, ele quis dizer o seguinte: ele saiu do Flamengo depois de conquistar a Taça Guanabara. Então ele participou do Carioca, né? E aproveitou para dizer que ele é o campeão aí carioca, né? Então ele mostrou a medalha ali da Taça Guanabara, dizendo que participou da conquista do Carioca. Então ele deu uma alfinetada no Botafogo, tipo, valorizou mais a Taça Guanabara ou o Carioca do que a Libertadores e o Brasileiro pelo Botafogo. Mas a Copa do Brasil, né, eu não me recordo, acho que o Pablo não chegou a participar, acho que a Copa do Brasil não iniciou antes dele sair. Tem que me recordar depois. Mas é isso, gente. O jogador deu uma alfinetada e ele será aí, né? Será decidido o futuro do Pablo no Flamengo. A gente teve um vídeo que viralizou, né? E eu levei na brincadeira, inclusive tá com 336 mil views lá na nossa plataforma alternativa aí, no Paparazzo Rubro Negro, o vídeo do Bruno Henrique com o Coutinho cantando A Barreira Vai Virar Vasco. Eu acho que o Bruno Henrique nem se ligou que era a música do Vasco, tá? A barreira vai virar baile, sei lá, ele não... A questão ele nem se ligou que aquilo ali era a música do Coutinho no Vasco. É simples, é bobeira, né? O Bruno Henrique, ele tá lá curtindo, deixa ele curtir. Agora eu achei engraçado o seguinte, eu postei o seguinte: Coutinho tá no Vasco, fiz uma brincadeira. O pessoal começou a brincar com o Bruno Henrique, né? Será que o Bruno Henrique, se bobear, não sabe nem que o Coutinho tá no Vasco? Então, gente, isso viralizou. É só para deixar claro que, isso aí para mim, bobeira, não quer dizer nada, tá? O jogador tá de férias, tem amizade lá com o Coutinho, normal, né? Que times rivais têm os jogadores que são amigos, e eu valorizo até isso, tá?
quero deixar claro que eu valorizo demais, que eu acho que não é porque você fala de... Por exemplo, eu tenho amizade com outros youtubers de outros clubes. O Fernando lá do Insta Verde, o Vilela Viajante Tricolor, eu falo direto com o José Ilan também, Tricolor, falo com outros perfis aí, o Louco São Paulino, a gente fala com a galera dos outros times, e não é por isso que vai ter briga, e pelo amor de Deus, tá com nada isso aí. Bem, olha só, o Cruzeiro então, a gente trouxe ontem à noite, o Cruzeiro subiu a proposta para contratar o Fabrício Bruno, de 5 milhões de euros, em torno de 32 milhões de reais, foi para 7 milhões de euros, tá? Mas foi confirmado aí que o empresário do jogador, André Cury, se reuniu com o Cruzeiro e conseguiu esses 7 milhões de euros por 70% do direito do jogador. O Clube Mineiro, então, conta com o desejo do zagueiro, que foi revelado nas categorias de base do Cruzeiro, para acertar essa contratação. E aí, esses 70% podem ser mais, porque tem meta para chegar em 8 milhões de euros, tá? Então, o valor total da venda pode chegar a 8 milhões de euros e eles adquirem uma porcentagem a mais do jogador. Acredito que o Flamengo ainda continue com 20% depois de uma negociação futura, tá? Que eu acho difícil de acontecer. Então, o Cruzeiro vai tentando aí essa contratação que pode chegar a 8 milhões de euros do Fabrício Bruno, um jogador de seleção. Eu, sinceramente, acho que com 8 milhões de euros você não consegue contratar um jogador de seleção. Eu acho perigoso. A não ser que o Flamengo entenda que pode vender e que tem reposição ali na base e tem outros no foco aí. Mas eu, sinceramente, fico meio na dúvida antes de aceitar uma venda do Fabrício Bruno por 8 milhões de euros. 7 mais 1, né, milhões de euros. A gente está falando aí de 51 milhões de reais, que podem virar quase 60, mas eu de verdade tenho um receio com relação a isso. Agora, a tendência é essa, tá? A tendência é o Fabrício sair, a tendência é ele ir para o Cruzeiro, não tem nenhuma equipe no Brasil pagando o que o Cruzeiro está pagando pelo jogador, e ele já deixou claro que não vai para a Europa, que não aceita ser negociado com a Europa nesse momento, desistiu de ir para a Europa. Então, se não tem Europa, se não tem saída para o exterior, resta vender aqui, e o Flamengo não quer perder a oportunidade de negociar o jogador e fazer um lucro gigantesco, né? E ter um lucro gigantesco, já que pagou aí na época, eu não vou me recordar exatamente, mas acredito que tenha pago uns 15 milhões de reais e pode estar vendendo por quase 60 milhões de reais. Então eu de verdade entendo, mas tenho receio, tá? E eu realmente acho que o Flamengo, não sei se por esse valor, mas eu acho que vai chegar num acordo lá com o Cruzeiro pela venda do Fabrício Bruno, tá? Trazer aqui agora para vocês também uma informação importante aí, né, que o portal Calcio Mercato da Itália, é um conceituado portal da Itália, listou aí outros clubes interessados, né, na contratação do Wesley, e a única forma do negócio acontecer, segundo a apuração deles, tá? Eles afirmam que o Milan ainda não fez a proposta. A notícia saiu no Globo Esporte e o Calcio Mercato afirma que não teve a proposta, sim sondagem, tá? Olha, embora confirme o interesse do Milan pelo jogador de 21 anos, o portal Calcio Mercato descarta que os italianos tenham feito uma oferta oficial. A única proposta formal recente recebida no Rio de Janeiro foi de 15 milhões de euros pelo Aston Villa, prontamente recusada pelo Flamengo. Com um contrato válido até 31 de dezembro de 2028 e diante do possível interesse de Chelsea, tá? Eles colocam aqui, ó, Chelsea, Everton, Liverpool, Manchester United e Tottenham. Então, 5 clubes da Premier League e o Milan, tá? 6 equipes, então, interessadas na Europa no Wesley. Mas a proposta o Flamengo não aceitou e o Milan interessado, mas que não fez, segundo o Calcio Mercado, a proposta oficial. Apenas interesse, sondagem, né, um início de contato. Então o Clube Carioca avalia, segundo, isso saiu lá também, tá? Isso saiu lá também, que o Clube Carioca avalia o jogador entre 25 e 30 milhões de euros, além de exigir uma porcentagem sobre uma futura revenda. Então, eles
confirmam tudo que tem saído aqui lá na Itália, só dizem que não teve a proposta oficial do Milan. No verão passado, os rubro-negros também rejeitaram uma oferta de 12 milhões de euros do Bournemouth. A ideia da diretoria flamenguista é adiar a venda de Wesley para o próximo verão europeu, permitindo que ele dispute o Mundial de Clubes, né, como um dos melhores jogadores do elenco. No entanto, caso surja uma proposta irrecusável ou a garantia de mantê-lo por empréstimo por mais 6 meses, o cenário pode mudar drasticamente. Traz aí, né, o Calciomercato, portal aí italiano. Então, portal italiano cravando, né, que se chegar uma proposta boa e com a garantia que ele fica 6 meses emprestado ao Flamengo para só se apresentar após o Mundial, que o Flamengo fecha. Mas tem que ser uma proposta realmente boa e que ele possa jogar o Mundial pelo Flamengo, ok? O ideal são clubes que nem disputem o Mundial, que aí facilita essa situação, tá? Olha só, a gente também tem aqui uma matéria que saiu no fichages.net sobre o Marco Verratti, né? O nome que a gente trouxe que interessa o Flamengo. O Flamengo estaria sondando, né, avaliando, não é nada ainda de proposta, a gente não trouxe nada com relação a isso. Sondagem, avaliação. Segundo o fichages.net, o meio-campista italiano sonhava em retornar à Europa na última janela, tá? Ele foi oferecido a 3 grandes clubes da Europa antes do nome interessar ao Flamengo, tá? Então o Marco Verratti, experiente jogador italiano, foi oferecido ao Arsenal, Liverpool e Manchester United pelo empresário. O jogador está no Al Arabi e o empresário ofereceu ele a 3 equipes da Premier League. Em movimento surpreendente, jogador de 32 anos atualmente no Al Arabi do Catar, busca retornar ao futebol europeu após um breve período no Oriente Médio e já pode aí assinar um pré-contrato, né, visto que seu contrato termina em junho. E aí o seguinte, essa vontade de voltar às principais ligas europeias levou intermediários a explorarem aí a possibilidade de colocá-lo em uma dessas equipes inglesas. No entanto, ele não recebeu nenhuma proposta concreta da Europa. Ou seja, o jogador já pode assinar pré-contrato, o contrato acaba no meio do ano e ele não tem proposta concreta boa do futebol europeu. Por isso, é um nome aí que surge também como uma possibilidade, muito elogiado por todos aí, né? O Deco SRN, meu amigo Deco, pô, um feliz ano novo pro Deco, para todos que acompanham o Deco SRN, ele elogiou muito, disse que é um grande volante, tem que ver como é que tá atualmente, mas ele também falou que indicou um jogador ao Flamengo, né? Um jogador, ele falou para mim do Nardoni, jogador aí, Nardoni do Racing, tá? Jogador aí de 22 anos, tá? Juan Inácio Martín Nardoni, jogador profissional argentino que atua como meio-campista central do Racing, tá? É um jogador aí que está avaliado na casa de 7 milhões de euros, tá? 1,80 m. Cara, ele também atua como lateral direito, tá? Ele faz a função de lateral direito, mas é volantão mesmo, tá? Joga de volante ali, logo primeiro volante, também atua como segundo, mas é principalmente primeiro volante e joga de lateral direito também, avaliado em 7 milhões de euros no mercado atualmente. Juan Inácio Nardoni, do Racing, indicação do Deco SRN, entende muito de futebol, falou que é um nome aí espetacular, né, para ser contratado pelo Flamengo e que não seria tão caro assim. Vamos ver, né? Realmente o Flamengo está no mercado, mas o Flamengo até o momento não contratou ninguém, o que preocupa a nação. Eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Só que é Flamengo, tamo junto, um grande abraço, valeu!